Oi, crianças, tudo bem com vocês? Estamos vindo aqui para a gente tratar de modelos explicativos para os compostos isômeros, tá? Isomeria. Hoje a gente vai tratar especialmente de isomeria plana. Mas antes disso, bora entender o que é isso? A melhor forma da gente entender isomeria é observando essa animação que a gente vai ver aqui. Eu estou mostrando carbonos como essas esferas, essas bolinhas verdes, hidrogênios como essas bolinhas brancas e oxigênio como as bolinhas vermelhas. Observem o que eu posso montar a partir delas. Tem duas substâncias completamente diferentes que possuem a mesma fórmula molecular, ou seja, a mesma quantidade, nesse caso, de carbonos, hidrogênios e oxigênios, tá bom? Então, os compostos que eu mostrei ainda há pouco são isômeros. São isômeros por quê? Porque são compostos que são diferentes, mas possuem a mesma fórmula molecular, tá? Esse fenômeno a gente dá o nome de isomeria. A isomeria, a gente vai classificá-las elas da seguinte maneira: em isômeros planos ou constitucionais e espaciais ou estereoisomeria. Ou seja, eu vou conseguir explicar, no caso, alguns casos de isomeria, a partir da estrutura plana deles. E existem outros que a estrutura plana não é o suficiente para mostrar porque que eles têm a mesma fórmula molecular, mas possuem propriedades diferentes, tá? Aí eu tenho que olhar como é que eles se distribuem no espaço. Entre os isômeros planos ou constitucionais, que é o que nós vamos ver hoje, a gente vai dividi-los em isômeros de cadeia, de posição, de compensação ou metameria, isômeros de função e tautomeria. Em uma próxima aula eu vou tratar exclusivamente de isomeria geométrica, em uma outra exclusivamente de isomeria espacial ou óptica, tá bom? Mas hoje, a gente vai focar nesses 5 aqui. Entendido que isomerias são substâncias que possuem a mesma forma molecular, a gente pode ter isomeria de cadeia ou de núcleo. Tá? Esses dois compostos que estão aqui, eles são isômeros. Tá? Eles possuem a mesma quantidade de carbonos, que são 4, e a mesma quantidade de hidrogênios, que são 10. Pode contar, pode dar uma pausa aí e contar. Tá? Agora, por que a gente chama de isomeria de cadeia ou de núcleo? A gente fala isso porque quando o isômero pertence à mesma função, tem a mesma função química, no caso esses dois são hidrocarbonetos, mas possuem cadeias carbônicas diferentes, eles são isômeros de cadeia. Como cadeias diferentes? Esse aqui é ramificado. E essa outra aqui é normal. Ok? Então, ó, ambas são hidrocarbonetos e possuem cadeias carbônicas diferentes. Uma é ramificada, outra é normal. Olha só um outro exemplo aqui. Ambos têm 4 carbonos e 8 hidrogênios. Dá uma pausa e conta aí. Tá? Eles possuem a mesma fórmula molecular. Os dois também são hidrocarbonetos porque só tem carbono e hidrogênio. Mas uma cadeia é fechada e a outra cadeia é aberta. Então, eles possuem a mesma função, tá? Mas a cadeia é diferente. Justamente porque a cadeia é diferente, a função é a mesma, eles são isômeros de cadeia. Tá? Então, é assim que a gente vê. No que eles são diferentes? Pode ser que aconteça algo como que está acontecendo aqui. Ó. Vamos olhar cada caso por vez. Nesse primeiro que eu circulei aqui, os dois são isômeros. Os dois têm a mesma função e os dois têm o mesmo tipo de cadeia. Então, a única diferença que tem entre os dois, talvez vocês tenham percebido, é o lugar onde está colocada a ligação dupla na cadeia. Nesse outro aqui embaixo, também observamos a mesma função e o mesmo tipo de cadeia, ambos são ramificados. O que está mudando aqui é o lugar onde a hidroxila está ligada na cadeia carbônica, tá bom? Então, feito isso, eu acho que já dá para a gente ter uma ideia
Por que a gente chama eles de isômeros de posição? Eles são isômeros de posição porque pertencem à mesma função química, mas diferem na posição de um substituinte, ou seja, ramificação, ou grupo funcional, ou da insaturação. Então, ligação dupla mudou, e aqui mudou a posição da hidroxila, podia ser uma ramificação, tá bom? Então, ambos aqui são hidrocarbonetos, nesse de cima, e diferem na posição da ligação dupla, e aqui embaixo os dois são álcools e diferem na posição da oxidrila, do OH. Outro tipo de isomeria, que é muito fácil de perceber, é a isomeria de função. Tá? Pode dar uma pausa aqui, tranquilamente, e conferir esses dois de cima. Já está com o nome da função deles para vocês não se confundirem. Mas conta aí a quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio que tem neles. Vocês vão ver que ambos são isômeros e que a única diferença real entre eles é a função. Se eles tiverem funções diferentes, isso é o suficiente para eles serem classificados como isômeros de função, tá bom? Eu dividi assim, um pouco diferente da ordem que a gente viu uns slides atrás, né? Vamos ver isomeria de cadeia primeiro, depois de posição, aí de compensação, aí de função, aí o de metameria. Eu pulei compensação e deixei tautomeria para o final. E tem um motivo para isso, tá bom? Então vamos voltar aqui. Entendido que é isômero de função, entendido que é o isômero de cadeia, entendido que é isômero de posição, o que a gente vai ver agora são exceções ao que a gente viu até aqui. Então, ó, isomeria de compensação ou metameria. Peço só que vocês olhem para esses dois compostos. O que foi que mudou aqui de um para o outro? O que mudou aqui foi a posição onde o oxigênio está colocado. Se eu observar aqui nesse de baixo, vai ser a mesma coisa. É a posição onde o oxigênio está colocado nessa cadeia. Ok? Mas ambos têm a mesma quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, a gente poderia, talvez, até confundir facilmente essa situação como isômeros de posição. Só que eles não são isômeros de posição. Por quê? Porque quando o que tiver mudado for a posição do heteroátomo, pode ser um oxigênio, pode ser um hidrogênio, qualquer substância que possa estar entre carbonos, se o que mudar aí for isso, tá? O que a gente vai ter é o isômero de compensação, que a gente também chama de metameria, tá? Quando pertence à mesma função química, mas difere na posição do heteroátomo. Pode mudar a posição de qualquer outra coisa que a gente chama de isômero de posição. Se o que mudou foi a posição do heteroátomo, eles são isômeros de compensação, que a gente normalmente chama de metameria, tá? Para finalizar, a gente tem... Vou essa explicação aqui. Para finalizar, a gente tem os isômeros de tautomeria. Se você for observar com calma, o que a gente tem aqui é um enol e uma acetona, um enol e um aldeído. O que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo funções diferentes. Eles são aí isômeros de função. Mas existe um isômeros de função que são exceções. Nesse caso, é a tautomeria. Quando é que isso acontece? É quando os isômeros coexistem em equilíbrio químico dinâmico. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando eu tiver um enol, dependendo de qual enol que seja ele, é bem provável que ali exista junto uma acetona ou um aldeído, tá? Então, o tempo todo, uma quantidade de enol está se transformando em cetona, uma quantidade de cetona está se transformando em enol, ou uma quantidade de enol está se transformando em aldeído,
uma quantidade de aldeído está se transformando em enol ao mesmo tempo. Então, eles são isômeros de função? São sim, mas só pelo fato deles coexistirem, ou seja, deles existirem juntos, os fazem ser classificados de uma maneira diferente, como tautômeros. Mas para facilitar, tá? Só vão ser esses dois casos que a gente apelida de cetoenol, ou seja, entre um acetona e um enol, e aldoenol, ou seja, entre um aldeído e um enol. Minha única grande preocupação é fazer com que você lembre o que é um enol. Tá? Enol, deixa eu mudar a cor aqui da caneta para ficar mais fácil. Enol é quando essa hidroxila está ligada diretamente a um carbono e esse carbono possui ligação dupla. Então, olha aqui de novo. Hidroxila, está preso esse carbono e esse carbono tem ligação dupla. Tá bom? Não é que tenha ligação dupla na cadeia carbônica, mas a ligação dupla tem que ser aquela do carbono onde tem a hidroxila. Se isso acontecer, a gente tem um enol, tá? E onde tem enol, ou tem cetona, ou tem aldeído junto. E aí acontece a isomeria de tautomeria, tá bom? Pessoal, esse assunto não é tão complicado, mas merece um pouco de atenção, e principalmente revisar as funções químicas que a gente estudou há algum tempo atrás. Então, dá uma revisada lá, procura entender as funções químicas, ou até dar nome para dar um reforço nisso. Se não entendeu muita coisa daqui, tá, me procura pessoalmente, ou deixa um comentário embaixo que a gente pode viabilizar um vídeo novo para tratar do assunto, tá bom? Então é isso por hoje. Se cuidem e até uma próxima. Tchau, tchau.